Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. E se alguém está em Cristo, nova criação é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E o versículo 18 deixa bem claro de onde veio isso. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Veja aqui que não é que Deus, nós nos reconciliamos com Deus. Nenhum ser humano pode se reconciliar com Deus, porque ele é inimigo de Deus. Deus nos reconciliou. Porque a parte ofendida é que tem que perdoar. E foi Deus quem tinha sido ofendido pelo pecado que tomou a iniciativa do perdão e de nos reconciliar consigo mesmo. Através de quem? Por Jesus Cristo. E nos deu, a nós, agora cristãos, o ministério da reconciliação. O evangelho que nós pregamos é um ministério da reconciliação. Deixando claro para as pessoas, falando assim, esse pavor que você tem de se encontrar com Deus um dia, não precisa ter esse medo. Porque quando Cristo morreu, ele substituiu o pecador na cruz. Se você crê em Jesus, você recebe o perdão de todos os seus pecados. Deus irá reconciliar você com ele. Aí Deus não terá mais nada de que acusar você. Porque o pavor é justamente esse, da morte, tem que se encontrar com o juiz, não é? E ser acusado dos seus crimes, dos seus pecados, das suas faltas. Mas não, Deus decidiu reconciliar o ser humano consigo mesmo. Isso vale para os que creem em Jesus Cristo, né? E nos deu o ministério da reconciliação. Essa é a mensagem que o cristão leva. E o versículo 19, 2 Coríntios 5, 19, ele explica isso com mais detalhes. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Olha que coisa fantástica! A que ponto Deus chegou para salvar o seu ser humano? Ele não exige nada do homem, a não ser que creia. Só isso que ele exige. Ele não exige nenhum sacrifício. O sacrifício que precisava fazer foi feito lá na cruz do Calvário. De sorte, no versículo 20, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse, por meio de nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Então aqui, na realidade, ele está dizendo isso, nós não falamos isso, nós não vamos falar para crentes se reconciliarem com Deus. Essa é a mensagem da reconciliação que nós recebemos para poder levar ao mundo essa mensagem de reconciliação, levar aos homens a mensagem de reconciliação, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, e colocou em nós a palavra de reconciliação. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Ele não está dizendo isso para os coríntios, hein? Mais uma vez, lembrando aqui, ele está dizendo que esta é a mensagem que os coríntios também, já reconciliados, tinham para levar às outras pessoas, aos incrédulos. E ele fecha tudo isso com o versículo 21, aquele que não conheceu o pecado, porque o Senhor Jesus realmente não tinha pecado, nunca pecou, jamais seria capaz de pecar, não é? Lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 22, diz assim, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. O qual não cometeu pecado, nem na sua boca achou engano. Em 1 João 3, versículo 5, diz assim, e bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Ainda que os nossos pecados tenham sido lançados sobre ele na cruz, não ficou nenhum pecado nele. Porque se ficasse, ele não poderia subir ao céu, né? Não poderia ser um salvador.
tem um outro versículo em Hebreus, eu acho que é Hebreus, se não me engano, é Hebreus 4. Vamos Hebreus capítulo 4, versículo 15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Ele pode, sim, ter compaixão das nossas fraquezas. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Isso aqui é importante entender, que não quer dizer que ele não pecou. Não é isso. O versículo está dizendo que ele foi tentado em tudo, mas extra pecado. Pecado à parte. Inclusive o Darby, eu acho que menciona esse versículo, ele fala assim, mas tentado em todas as coisas, a maneira que somos tentados, à parte o pecado. Ou seja, nós somos tentados, mas somos tentados em pecado e com pecado. Mas ele foi tentado sem pecado e à parte o pecado, totalmente separado do pecado. Então aqui, voltando no nosso final lá do versículo 21, de 2 Coríntios 5, 21, aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós. Na cruz ele foi feito pecado e recebeu o juízo. Agora um ponto importante, todo ser humano que não creu em Jesus, ele receberá o juízo de Deus, toda a força, todo o teor do juízo de Deus, depois da morte. O Senhor Jesus foi feito pecado por nós na cruz e recebeu a fúria do juízo de Deus vivo, em vida. Em vida. Pensa assim, quando um pecador que não crê em Jesus, no Senhor Jesus, vai ser lançado no lago de fogo, depois da morte. O Senhor recebeu esse fogo vivo naquela cruz. Nós nunca vamos conseguir imaginar o tanto que ele sofreu ali, o juízo de Deus. Não foi prego na mão, prego nos pés, não é isso que realmente doeu nele. É ele sendo totalmente puro, sem pecado, receber sobre si os nossos pecados e ser feito pecado por nós. Uma figura assim muito ruim, né, do que seria isso, é como você que é criado num lar, né, tudo certo, tudo arrumadinho, tudo bem e tal. Daí um dia você é convidado por um amigo da escola, aí na casa dele, chega lá, é a maior confusão, todo mundo briga, todo mundo xinga, um xinga o outro, todo mundo se pega, o pai dá soco na cara da mãe, a filha sai para prostituir na rua. Então aquela confusão, você está ali, você fala assim, meu... Eu lembrei agora de um colega de trabalho uma vez, ele era crente, né? E ele começou a gostar de uma menina lá que trabalhava também na empresa, até o dia que ele foi convidado para jantar na casa da moça, né? Ele veio para mim e falou, Mário, eu não fui criado assim na minha casa, não tinha daquilo. Parecia um banzé de gato brigando, parecia balaio de gato aquilo na mesa, todo mundo se xingando, falando palavrão. Ele tinha sido criado num lar cristão, para ele aquilo foi um horror, quer dizer, acabou toda a graça, né? Acabou toda a paixão pela menina, porque foi um horror, ficou horrorizado. Então, aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que fôssemos feitos justiça de Deus. Visite o canal Respondidas no YouTube. Também respondi.com.br e 3minutos.net. Baixe os livros e o aplicativo.